Olá, amigos, estamos aqui novamente com mais um programa Vira-Lata do CAI. Eu e a minha colega, amiga aí da Causa Animal da ONG, Andréia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto sobre os cuidados com os animais no verão, né? Sobre os cuidados com o calor, com as férias, né? Uma época de férias, de veraneio aí, das escolas, das faculdades, né? Como transportar os animais para poderem as viagens, viajar junto com as pessoas, família. Com a família, porque o animal é da família, né? Então a gente quer conversar sobre isso hoje para conscientizar, né? Apesar que nós achamos que todo mundo sabe do calor, porque como nós sentimos o calor excessivo, o animal também sente, né? Mas a gente quer dar umas dicas básicas, né, Andréia? Sobre o que fazer para poder amenizar esse calor, como nós fazemos para nós, né? Para fazer para os animais, que seria, né? Olá, amigos. Então, como a Paola abordou, né? Nessa época de intenso calor, e nós estamos vivendo um período de calor histórico. Então, imagina, assim como nós sentimos calor, os animaizinhos, igualmente, estão passando por essa situação. O que a gente precisa, então, ter consciente, ter em mente, é proporcionar um bom ambiente, um ambiente refrigerado para o bichinho, uma sombra, água em abundância para não deixar ele desidratado. Água fresca, né, Água Andréia? fresca. Se a pessoa ficar em casa, que troca essa água né, durante o dia, porque a água vai amornar. Até veterinários recomendam até colocar pedrinhas de gelo, Gelinho. não prejudica. Não colocar uma água muito gelada como nós tomamos, né? Mas umas pedrinhas de gelo para evitar que o animal desidrate. Porque a nossa maneira de transpirar é com suor, né? Certamente. E o animal não sua. Então o que acontece? Ele fica ofegante, né? E a ofegância dele pode causar alguma coisa nele. Então, para evitar que dê algum probleminha no animal, deixa a água fresquinha, deixa ele num lugar arejado. Se ele tem uma casinha, a casinha ficar no sol, não adianta ficar no sol, porque a casinha vai esquentar, né, Andréia? Vai dar uma sensação térmica de um calor insuportável para o animal. Ainda mais aquela telhazinha de zinco, né, que tem na casinha, esquenta muito, né? Então, que essa casinha fique numa sombra, embaixo de uma árvore, numa garagem, né? A melhor maneira possível para amenizar o calor do animal. Um abrigo. Assim como no inverno a gente abriga da chuva, do frio, no verão, igualmente, o abrigo da sensação térmica. Uma coisa que a gente vê e que nos deixa assim, bastante preocupadas é a questão dos animais amarrados no sol. Então, é o cavalo amarrado no sol, são os cães amarrados no sol, em correntes. A gente já bate muito nessa tecla de não deixar o animal amarrado, né? Mas, ainda no sol, isso complica demais a situação a situaçãozinha dele, porque né? Se o animal está amarrado, ele não consegue fugir, né, do calor, né? Então, a gente vê vários casos de animal fazendo buraco para poder com a umidade da terra, né, amenizar o calor, né? E sendo que alguns vêm a óbito, que isso também configura maus tratos, deixar um animal em situação de calor extremo, configura calor ou frio, maus né? tratos. Então, como agora nós estamos no verão, né? Então, cuidar, água, sempre água à vontade, água fresquinha, animais peludos, levar para fazer uma tosa, né, Andréia? Dar um banho uma vez por semana. Se a pessoa não tem condições de levar na pet, tem como fazer em casa, né? Mas dá uma refrescada nele, né? Com o calor também se proliferam muitas questões de pulgas e carrapatos, porque é um ambiente propício para que haja maior incidência. Então, o banho deverá ser feito com frequência. A gente fala também na tosa higiênica. Os animais que são peludos, cães e gatos que têm pelos longos, devem receber uma tosa higiênica, porque vai amenizar o calor e também evitar a proliferação das pulgas e os carrapatos. Que elas causam doença, né, André? Causam doenças. Então, a gente tem que evitar. Contaminam os ambientes também das casas, né, dos pátios, né? Outra coisa assim que a gente comenta bastante, nessa época o índice de abandono é muito grande. Nós voluntárias da nossa ONG lá, tantas outras ONGs, acho que passam com certeza pela mesma dificuldade que nós. O pessoal acha que saiu de férias, o cachorrinho que se vira, abre o portão, solta e larga na rua, né? Então o animal não sabe se virar sozinho, o animal precisa de alguém que cuide dele, né? Uhum. E ele faz parte da tua família. No momento que tu adotar um animal, tu tem que pensar nessa questão. Eu vou viajar, com quem eu vou deixar? Eu vou me mudar, né?
tem que pensar nessa situação. Então, como vem a época do verão, o pessoal costuma tirar férias, os filhos da escola, então tem que pensar se tem algum parente que possa vir alimentar, ver se o animal está bem, trocar água, se tem algum amigo, se tem, como hoje tem hotéis para cães, né, Andréia? Hotéis e cuidadores especializados que irão ao local cuidar do animal uma vez por dia, mediante um valor que é combinado, a combinar, que irão servir a ração, a água, brincar com o animal, ou seja, dar atenção para ele, o carinho. O animal sente falta dos donos, né? Exatamente, levar ele para passear, seja o cãozinho, o gatinho, brincar, dar atenção. Dar umas horas de atenção, né? Para que ele não sinta tanta falta do dono dele, né? Sim. Claro que não vai ser a mesma coisa que o dono, mas pelo menos vai estar... suprir essa necessidade. Exatamente. Porque todo mundo tem direito de tirar férias, né? Às vezes tem lugares que a pessoa vai e não tem como levar um cão, é um hotel que não aceita, ou que seja, qualquer lugar que vá, que não possa levar, tem opção de como manter esse animal, né? Um amigo, um familiar, não abandonar o cãozinho na rua. Outra coisa importante, André, o calor nas caminhadas, né? Diminuir os exercícios físicos dos animais nessa época. Quem gosta de caminhar no final da tarde todos os dias e gosta de levar o cãozinho, ótimo, o animal precisa se exercitar, mas essa época é bom diminuir, que ele não vá todo dia, ou se for, que vá menos tempo, né? O asfalto quente, ele provoca, ocasiona queimaduras, então, nas patas dos animais. Então, a gente sempre recomenda que seja feito, a gente até estava comentando antes nos horários, agora é horário de verão, né? Que seja feito assim, então, antes das 9, então, entre as 9 e as 18 horas, que sejam evitadas caminhadas, porque nós usamos um calçado que vai isolar termicamente os nossos pés, mas os animais. Então, os animais ficam ofegantes, caminhando na soleira, né? Evitar, então, esses horários, caminhar, então, mais de noitezinha ou cedo da manhã. Igualmente, na cidade ou na praia também, porque a areia também é a mesma coisa, esquenta, queima. Evitar, porque ao mesmo calor, experimentar tirar o calçado e pisar no asfalto quente, né, Andréia? Então, a mesma sensação que a gente tem, o animal tem, gente. Nós já pegamos casos de animais com queimaduras graves nas patinhas. Então, assim, o animal não consegue nem caminhar, né, depois. Então, é bem triste. Então, evitar, né? Vai fazer o passeio, gosta de dar uma caminhadinha, então vai antes das 9, vai após as 18. Eu até diria após às 19 horas. Porque às 18 horas é muito quente ainda, né? Então o animal ele tem que ter esse cuidado, porque a gente evita caminhar no sol esse horário. Então o animal a mesma coisa, né? Outra coisa, a pessoa costuma ir para o centro ou passear e levar um cão junto. Nessa época do ano, evitar deixar o animal dentro do automóvel. Dentro dos carros. Mesmo com o vidro um pouco aberto, gente, o carro esquenta demais. A gente que sai do carro e entra, a gente vê a sensação térmica que é dentro do carro. Parece que estou dentro de uma sauna, né, Andréia? Então, evitar deixar o animal de qualquer maneira. Se for para algum lugar que ele não possa descer junto, ir junto, então deixa o animalzinho em casa, ou desça com ele junto. Cuidar isso aí, porque o carro aquece muito rápido, né? A gente vê casos aí, já teve casos de animais que morreram dentro do carro devido ao calor. Então o animal não consegue transpirar como nós. Evitar, e até né? Esquecidos dentro dos carros, às vezes esquecem... A gente vê casos de esquece porque não está acostumado todo dia a andar com o animal, né? Quando vê, vai dar uma paradinha, essa paradinha leva 1 hora e o animal fica dentro do carro. Então, essa época a gente tem que ter esses cuidados, né? É fundamental para o bem-estar do animal, porque ele é parte da tua família. Então, se ele faz parte da tua família, os mesmos cuidados que tu tem com qualquer membro da tua família, tu tem que ter com o animal, né? Evitar esse tipo de estresse, né? Porque é um estresse também para o animal. Então, se puder deixar até o ventilador ligado, né, para o animalzinho poder refrescar um pouquinho. E principalmente não deixar o animal no sol, né? Animais que fiquem então numa sombra, se tiver que ficar amarrado, que nós somos totalmente contra animais amarrados, mas se tiver que ficar amarrado, que seja numa sombra, com água, um balde de água, a pessoa vai ficar horas fora de casa, bem disponível, com uma alimentação saudável, porque o animal também se indispõe, come menos, então que a alimentação seja de boa qualidade, né? Cuidar também com frutas, tem pessoas que dão frutas para os animais se refrescarem nessa época.
ok, tem frutas que até não vou saber dizer quais agora são e não são permitidas, mas tem frutas que intoxicam o animal, tem animais que não se intoxicam, mas tem alguns que sim. Então evitar, né, essa época do ano a dar frutas que a gente come achando que o animal também vai fazer um bem para ele, mas nem sempre vai fazer, né? Quem tem passarinho, né, tem passarinho com gaiola, que eu também, eu particularmente, minha pessoa sou contra, tá? Não teria. Acho que o animal é feito para voar, para estar solto. Que borrife, né? Um pouquinho de água no animal, deixe uma aguinha para ele tomar um banhozinho. Cuidados básicos, gente. É coisas bem simples que a gente vê que não acontece a gaiola no sol. Qualquer animal, na verdade, né? A gente aqui aborda comumente cães e gatos, mas são quaisquer animais, né? Desde Cavalo, um coelho, um né? passarinho, né? A gente procura... O gado geralmente onde ele tem uma sombra, mas o cavalo, a gente vê muitos casos de cavalos soltos, amarrados, aliás, em lugares sem sombra nenhuma, né? Então a gente vê bastante denúncia, o pessoal denuncia. A gente até pede que o pessoal que vê uma situação dessa, um animal amarrado no sol, um cavalo amarrado no sol, bata uma foto, tem alguma prova em mãos e vá até a delegacia, faça uma denúncia. Ou até antes, né, Paola? A denúncia seria um caso extremo, mas chegar e conversar com o vizinho, conversar, a gente não ofende ninguém, a gente está aqui para conscientizar e ajudar o outro. Converse, chame seu vizinho, seu colega, seu amigo, seu familiar, exponha a situação, explique, olha, a condição do animal. De repente uma conversa, né, consiga resolver. Muitas vezes uma boa conversa resolve, claro. Se não resolver, então, infelizmente, tem que se partir, né, para uma outra medida. Mas muitas vezes só em conversar já se conseguem muitas coisas, assim, conscientizando. Porque isso é maus tratos, é configurado maus tratos, o animal ficar em situação de risco, porque é um risco para a saúde dele. Então, é na Lei 9.605, tá? De 98, é maus tratos, é considerado, está enquadrado na lei. Né? Então, se a pessoa, o vizinho tentar conversar, não conseguir nada, procure as autoridades, vá lá tentar conversar, vai ter sempre alguém para atender, mas faça a sua parte. Às vezes a gente recebe muita denúncia de maus tratos no nosso Face, ou no nosso site, ou por e-mail, só que nem sempre as voluntárias estão disponíveis, porque durante o dia elas estão trabalhando, né? Então, na hora que o animal está no sol, não tem ninguém para poder ir lá fazer alguma coisa, ou tentar conversar, ou tirar uma foto. Então, se a pessoa vê, tira uma foto e faça, e tem que denunciar, porque imagina nós ficarmos expostos ao sol do meio-dia ali até às 5, 6 da tarde, quando, acho que hoje o sol está baixando às 7 horas, né, Andréia? Até demanda para baixar. Então, imagina a gente ficar. Então, o animal tem a mesma sensação. Então, a gente não pode. Nós temos que nos unir. Não pensar que só os voluntários têm que ir lá fazer, porque nem sempre eles têm tempo. É muitos casos, né? A comunidade, a sociedade civil, de um modo geral, ela deve ter iniciativa de conscientizar e não só, eu digo, não só em relação aos animais. Os animais é o nosso foco, é a causa pela qual nós lutamos, mas de um modo geral em relação a tudo. Então não sempre só esperar que alguém promova, que alguma autoridade, a gente tem que começar também a se movimentar, a mover assim essas questões para que conscientize, para que sejam buscadas soluções. Não sempre depender só do órgão ou do poder público. Então, gente, vamos lá, vamos conversar, conscientizar. A gente consegue muitas coisas, sim, numa boa conversa. E uma questão também que é importante, quando a pessoa vai viajar, que a gente está falando tanto de férias, né? Como transportar o animalzinho no automóvel, né? Então, nós temos, assim, o que a gente procura, assim, orientar? Nunca se deve deixar um animal solto dentro do carro, né, Paola? Não pode, né? É multa, né? Hoje tem... Pelas leis de trânsito, então vai ocasionar uma multa, até porque o animal, ele pode se assustar, ele pode pular sobre o motorista, provocar um acidente. Ou numa freada, o animal pode se machucar, ou machucar alguém que está no automóvel, né? Com certeza. Então a gente orienta assim, o animal deve ser transportado numa caixa de transporte em que ele tem um bom espaço, então tem que ser proporcional ao tamanho apertada, dele, né? Então que seja ventilada, escolhida uma boa caixa proporcional ao tamanho desse animal, né? Ou então sendo transportado através do cinto de segurança.
que são cintos especiais para cães e gatos que são encontrados nas pet shops. É uma peiteira, né? E o cinto ele se encaixa no cinto de segurança do automóvel, né? Então tem, e não é caro esse cinto de segurança, ele é mais barato que a caixa de transporte, bem até. Né? Então o animalzinho vai no cinto de segurança, como nós andamos de cinto, o animal também anda. Precisa andar de cinto de segurança. Então é necessário ter esses cuidados. Então assim, pessoal, se vocês vão viajar, né, pensem no bem-estar do animal. Quando adotar, pensa, vou adotar um animal, ele vai durar 15 anos na minha vida, ele vai ser membro da minha família, ele vai fazer parte da minha família. Eu vou sair de férias, eu vou ter com quem deixar ele, eu vou proporcionar o bem-estar adequado. Não é só deixar o animal atirado num canto, água e comida, não. Ele tem que ter um lugar arejado, no inverno um lugar que pegue sol. Agora, principalmente no verão, tem que ter um lugar com sombra, água fresca, sempre disponível para ele, né? Principalmente a água. Nós tomamos muita água, imagina um animal que que desidrata mais fácil que a gente. Então, cuidados básicos, né? Converse com o vizinho, se ele pode cuidar, converse com um amigo, com um familiar, saia de viagem, vai se divertir com a família, se o animalzinho não pode junto. No meu caso, mesmo comigo, né? Eu não saio sem eles, mas quem não tem como levar, vai para um hotel, ou vai em algum lugar, numa casa de algum familiar que não aceite o animal, tem meios de proporcionar um período bom enquanto estiver fora para esse animal, né? E a gente estava antes comentando, existem cuidadores profissionais chamados os dog sitters e os cat sitters. Então são cuidadores que vão até as casas, especialmente quando a família está viajando, para fazer o serviço, o trabalho de cuidar desse animal, dar carinho, brincar. Medicar, né? Se o animal toma algum medicamento se for controlado ou está em algum tratamento, né? Então tem meios, né? Mas principalmente cuidados básicos em casa. Lugar arejado, com ventilação, água disponível, tudo que a gente puder proporcionar de melhor para o animal nessa época do ano, nesse calor. Nós estamos achando insuportável. Imagina eles que são peludo. É como se nós estivéssemos agora com um casaco de pele, né? De lã. Então é a mesma coisa, né? Então vamos proporcionar o cavalo, não só o cão e o gato, né? O cavalo, o passarinho, o papagaio, qualquer animal de estimação que a pessoa tiver em casa. Evitar de deixar muito perto do teto também, porque as gaiolas geralmente ficam perto, né? Onde superaquece muito rápido. Evitar esse tipo de coisa. Botar um animalzinho num lugar mais fresquinho. Então, são coisas básicas. São pequenas coisas que vão produzir grandes resultados. Exatamente. Então, a gente tem que cuidar. E a tosa do animal nessa época. Banho constante para amenizar o calor, né? Então, tem várias maneiras de poder amenizar. É só a gente pensar e se preocupar com o animalzinho que a gente tem. Né, Andréia? Então, acho que por hoje é só isso, né? E lembrando que também os cães comunitários, os cães de rua, a gente tem feito, assim, uma conscientização para que os comércios locais, as pessoas forneçam a água, depositem diariamente a água para eles em abundância, para que eles transitando, a comida, a ração, principalmente a água também, que hoje esse calor, ninguém vive sem água, que eles possam, então, ter matar a sede nesse calor que anda insuportável. Então não custa nada, você vê um animalzinho na rua, que está lá com a língua de fora, morrendo de calor, ofegante, coloca um potinho de água para ele, né? Um simples gesto, gente, para um animal, não vai ter preço que pague isso para ele. Matar a sede, é como a gente mata a nossa fome, a nossa sede, o animal também precisa. Então, são gestos pequenos, não custam nada, que a gente pode fazer e vai amenizar o sofrimento de um animal. Então, a pessoa vai poder dormir, né, com a consciência leve, dizendo, hoje eu ajudei um animalzinho que estava precisando de água. Então, no calor, bastante água para nós, para os animais, né, e vamos cuidar bem dos nossos pets nessa época, para evitar que eles se desidratem, que eles fiquem doentes. Cuidados no verão, né, pessoal? Conosco e com os nossos animaizinhos também. Mais dicas sobre cuidados a gente vem postando no Facebook e no site. Vamos postar novamente hoje, né? Então, no nosso site lá, viralatadocaí.org.br e no nosso Facebook, Vira-Lata do Caí. Mais dicas tem lá, então. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.